Olá pessoal, começando mais um programa Luz da Inclusão, direto aqui da TV Inclusão PCD Web TV, aqui do nosso estúdio da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, aqui na Avenida Presidente Vargas, 1997, aqui no famoso SEAD Mestre Candeia, onde funciona a Secretaria, onde está estabelecido nossos estúdios aqui. Vou dar um forte abraço a vocês que sempre nos acompanham. Queria agradecer aqui meu amigo Guilherme da Public House, que nos veste aqui para apresentar o programa. 40 anos de tradição, costura vitalícia, confiabilidade e tradição de mais de 40 anos no mercado de moda. Forte abraço, Guilherme. Promoção de todo o site, 50% de desconto. O Guilherme enlouqueceu, está o ano inteiro com 50% de desconto. Uma roupa bonita, um corte bem alinhado, e você vai pagar um precinho acessível. Acessa lá, você vai ver todas as condições que tem na Public House. Você também, meu amigo Célio do Filhos de Gandhi, a Foché Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro. Também tem Gandhi no Rio de Janeiro, François. Não é só na Bahia não, também tem no Rio de Janeiro. 73 anos de fundação, nossa Foché Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro, presidido pelo nosso amigo Célio Oliveira. Célio, forte abraço, meu irmão. Célio mandou informação pra gente aqui, que sábado agora, dia 9, terá o concurso da Corte Real. Vai eleger rei, rainha e príncipe. E princesa também. Dia 9 na Rua Camerino, Praça do Estivador. Começa às 12 horas. Deve ir mais ou menos até umas 19, 19h30. A apresentação também da Charanga do Gandhi e outras atrações. A Corte Real dos Filhos de Gandhi, da Pequena África, ali pertinho do Cais do Valongo, Praça do Estivador, em frente à sede do Afoxé Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro. Forte abraço, meu amigo Célio. Mandar um abraço também para minha amiga Conceição, meu amigo Thiago Restel, da Transporte do Cadeirante. Transporte do cadeirante com toda a dignidade, desce a rampa do carro, o cara fica na própria cadeira de roda, ele está dentro do carro na sua própria cadeira, ninguém pegou no colo, ninguém tirou da cadeira. Então, transporte com respeito e dignidade para as pessoas com deficiência física, em especial os cadeirantes. Forte abraço, Thiago, forte abraço, minha amiga Conceição. Tá me devendo um café, hein, Conceição? Vou tomar um café, minha amiga. Mandar um abraço também, meu amigo Diego Campos, da Rio Zen Toyota. Você já tem laudo PCD, quer comprar um carro? Compra direto da melhor montadora do mundo, Rio Zen Toyota. Só aparecer com o seu laudo, procura Diego Campos na loja de Pilares. Ele vai providenciar um despachante, vai resolver todos os seus problemas de documentação. Vai ficar lá tomando café, batendo um papo, vai sair de lá um carro da melhor montadora do mundo, Rio Zen Toyota. Forte abraço, meu amigo Diego Campos, grande amigo, forte abraço aí. Agora também tem carro elétrico, hein? Tem carro da Vide. Em breve vocês vão saber, vou ter essa informação quentinha para vocês aqui, inclusive com um vídeo promocional da Rio Zen Toyota, experiência de ir além. Aqui hoje recebendo meu amigo Chaldré. Rapaz, você é uma feríssima, François, feríssima. Amigo autista, cosplay, modelo, escritor, palestrante. Esqueci alguma coisa? Chaldré, se apresenta para o nosso público, meu irmão. Beleza. Fala, rapaziada, beleza? Quem tá falando aqui é o Chaldré, tenho 22 anos. Sou bem isso que ele falou. Sou escritor, sou poeta, sou modelo, cosplayer, sou palestrante. Eu sou estagiário em publicidade. Inclusive, esse ano eu me formo em publicidade e propaganda. Glória a Deus. E sim, eu sou autista a nível de suporte. E é um prazer estar aqui. E mais uma vez com meu grande amigo Luiz Marinho. Tamo Irmão, junto, meu amigo. Sou teu fã, rapaz, incondicional. Sigo você nas redes sociais. É muito bom ver o teu avanço. Você avançou demais nesse último ano aí. Como você cresceu na tua carreira, na tua profissão, na tua desenvoltura como palestrante. Feliz de verdade, irmão. Eu queria trazer você aqui, a gente se vê mais uma vez. Conta pra gente, deixa eu ver se estava de patriota. Qual o cosplay de agora? Então, no ano passado, para quem não sabe, eu dei uma entrevista na Rádio Voz do PCD e aí eu fiz o meu personagem, o patriota brasileiro. Hoje, eu estou de mim mesmo. Hoje, agora. Mas eu fiz 2 cosplays novos. Eu fiz o Cyborg com a minha cosmaker Paula de Aragão e quero mandar aquele abraço para Paula, que
melhor cosmaker e fashion designer do Rio de Janeiro. Ela inclusive está confeccionando a minha camisa para o lançamento do meu segundo livro, que mais tarde eu vou falar sobre. E vou fazer o novo Lanterna Verde, da versão do jogo Injustice. Inclusive eu estou usando o anel dele aqui, ó. E agora o meu foco agora é nos estudos, estou mais focado nos estudos, porque além do concurso também tem a faculdade. E agora eu estou evoluindo, desenvolvendo, e muitas coisas do ano passado para cá mudaram. Tanto é que quanto mais eu me apresento ao público, eu vou aprendendo a falar, eu estou aprendendo técnicas de oratória diferentes, e é algo que a gente vai praticando e a gente vai evoluindo. Então assim, a evolução funciona na prática. É verdade. Aproveitando aqui também, em respeito ao nosso telespectador, fazer aqui minha descrição. Eu sou um homem negro, alto, careca, de bigode, cavanhaque, usando uma camisa verde, manga longa, a nossa Public House que nos veste aqui, um relógio prateado, como diz o Alessandro, dá para ver do espaço. Aqui no centro da mesa, fala aqui fora do microfone, para as pessoas me localizarem. Então, aqui de frente para o nosso amigo Chaldré, aqui nesse papo maravilhoso aqui. Chaldré, quer se autodescrever? Tranquilo. Então, me autodescrevendo, um homem negro, jovem, cabelo corte com pezinho, máquina 1, cavanhaque e camisa azul indo para o tom cinza, calça azul escuro e sapato social, usando o anel do Lanterna Verde em sua mão esquerda, à esquerda do Chaldré, relógio preto e duas pulseiras, uma pulseira com o nome Chaldré e uma pulseira com o símbolo do autismo no quebra-cabeça. Bem legal, Chaldré. O modelo, como é que virou modelo? Conta essa história pra gente, fiquei curioso saber. Então isso aí foi uma proposta. No ano passado, um pouco depois da nossa entrevista, eu comecei a fazer várias fotos. E aí eu conheci uma pessoa que aí a gente fez uma amizade. E ela me deu essa ideia também de virar modelo comercial na área do marketing. Aí fazer mais fotos. E aí recebi a proposta para ser agenciado pela agência Five Cash, na Barra da Tijuca. Aí depois fui indicado pelo IA, que é um instituto artístico. E aí depois fui chamado para fazer alguns jobs. Foi bem legal. E ser modelo é legal porque ajuda a vencer a timidez e também trabalha a autoconfiança, autoimagem e autocuidado. E é uma forma de você se expressar sem dizer uma palavra. Então, uma das poucas vezes que eu fui chamado, eu faço algumas poses, pose séria, pose sorrindo, aprender a me posicionar para a câmera também. Tem momentos que eu tenho que olhar e sorrir, só que olhar para lá e estar também de acordo com a luz. Eu também aprendi a me vestir melhor, roupas que também tem a ver com o nosso tom de pele. Por exemplo, a gente que é negro, fica legal também usar com roupas claras e com contraste com escuro, que também fica bacana. E é algo que a gente vai se conhecendo, isso é muito bacana. O senhor se forma esse ano, né? Sim, eu me formo em publicidade e propaganda pela Universidade Estácio. Inclusive eu quero mandar um salve para Estácio, para os meus colegas. E eu estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Chaldré, para quem não te conhece, vai ver pela primeira vez, como é que foi na escola essa chegada, né, do mundo do autismo, como é que se localizou? Conta um pouquinho da tua vida, faz um breve histórico para quem não te conhece, está ciente, quem está sentado aqui, quem é esse modelo, esse escritor, esse poeta, esse cosplayer, mesmo com autismo, vai ver que não tem barreira, né? O autismo pode ser o que ele quiser. Então, Luiz, foi uma coisa bem complicada. A minha infância, aparentemente, é para ser uma infância comum, uma infância típica, mas eu entrei no ensino fundamental, eu fiz fundamental lá no Colégio Edificando, perto da minha casa, e assim, eu lidei com alguns problemas bem previsíveis, o bullying, o preconceito, a exclusão. Naquela época, não se sabia sobre autismo, minha família não sabia o que significa autismo, nenhum transtorno, e eu só era visto como diferente. Bullying, sofri bastante no Fundamental 2 principalmente,
cheguei até a levar um cuecão, sabe? Coisa dos. Muitas pessoas falam, nossa, isso não acontece só em filme americano, que não sei o que. Não, acontece no Brasil também. Só que infelizmente não é falado. Você não vê a mídia falando muito, agora tá falando mais. Mas muitas das vezes você pergunta pro seu filho, como é que foi seu dia? Ah, legal, mãe. Legal, pai. Só que esse legal pode não ser tão legal quanto você pensa. Eu passei por isso, foi horrível. Na época eu estava acima do peso, então sofria preconceito por ser gordinho, pelo conta da minha aparência, porque todo mundo me falava que eu era feio, porque eu tinha a orelha grande na época. E isso machucava muito a minha autoestima. Só que aí eu não ligava, respondia à altura. Tinha momentos que eu até me envolvia em confusão, eu aprendi a me defender, eu fiz judô, fiz muay thai, até para eu ter postura e saber me defender também quando alguém ia para cima de mim durante a infância. Mas não foi algo fácil de lidar, porque quando a gente sabe se defender, só que ainda fica aquela mágoa, aquelas palavras que machucam bastante. E a gente se sente culpado por conta de uma coisa que as pessoas fazem. E eu fiquei carregando com isso até o ensino médio, porque todo mundo falava que eu era demente, todo mundo falava que eu era autista, só que em tom de insulto, como se fosse uma injúria, tipo, seu retardado, seu autista, seu demente, que não sei o que, que não sei o que. E eu ficava muito mal com isso, porque na época do ensino médio, como eu tinha uma autoestima muito baixa, eu resolvi mudar meu estilo, meu visual. Na época eu quis deixar meu Black Power crescer, eu deixei grande, aí depois eu fiz Nagô, que é uma trança afro, estilo boxeadora. Aí eu fiquei igual o cantor de Pilares e aquele ator Jaden Smith, do filme Karate Kid, com Jack Chan. E aí foi daí que veio o nome Chaldré, inclusive. Que legal. Aí eu fiquei... Aí eu lancei, aí eu tentei conhecer as pessoas, eu fiz ensino médio no Colégio Eupídio. Foi difícil me adaptar porque eu era meio isolado, excluído, tinha quase nenhum amigo. E assim, todo mundo falava que eu tinha autismo, só que zoando, por conta do meu jeito diferente de ser. Porque eu sou muito eu mesmo. E aí eu fiquei revoltado, cheguei pra minha mãe e perguntei assim pra ela, mãe, o que eu tenho? Eu tenho autismo? Todo mundo fala que eu tenho isso. Eu sou autista? E ela disse, não, você não é autista, você é meu filho. E assim, tudo bem. Eu aceitei a resposta, só que isso aí não foi suficiente. Aí depois eu encontrei uma psicopedagoga, que inclusive a gente se tornou amigo. Ela inclusive me vê como um filho de coração, que é a Carla. E ela comentou comigo sobre que eu poderia ter sim um autismo, por conta que eu fiz o teste de QI e minha parte de cognição, meu desenvolvimento intelectual ficou abaixo da média. E foi algo que me deixou meio desconfiado, meio apreensivo, porque por conta da minha condição eu não poderia seguir o que era meu hiperfoco na época, que era meu sonho de ser piloto, que era meu sonho junto com de um amigo meu, que era o Natan. Aí eu fiquei meio triste por conta disso, e com o diagnóstico de autismo. E a Carla falou uma frase que é: diagnóstico não é destino, que o autismo não te limita, você pode ser quem você quiser. Na época eu tinha 15 anos de idade, em 2017, e... Foi ali a descoberta do autismo, né? A confirmação. Sim, foi a descoberta. No caso fui eu me descobrindo autista, porque eu também queria saber essa resposta. E mais, a ideia de eu tentar ser MC, só que não deu certo. Tentei ser rapper, só que deu alguns problemas e não deu pra seguir. E aí eu virei escritor, poeta, porque é uma forma de eu me expressar e me conhecer. E aí algumas poesias eu colocava na internet, as pessoas curtiam ou não. Não era terapia, mas era terapêutico. E a Carla falou assim: Guilherme, pratique atividades que possam te desenvolver pessoalmente e pudessem te desenvolver socialmente. Você se abre para a sociedade, se incluir. Você se sente bem usando esse tipo de cabelo, com esse tipo de roupa, indo para esse tipo de lugar. Porque o que importa não é o que as pessoas pensam, mas é como você se sente em relação a si mesmo.
E lidar com o autismo não foi fácil, tanto é que eu tive depressão na época. E o que me ajudou a lidar com isso foi a poesia, o autoconhecimento, a escrita e o cosplay. E me ajudou a lidar com a timidez. E aí eu fui aos poucos entendendo qual era meu propósito. Poxa, eu falava para Deus assim: "Oh Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que o que eu estou fazendo com esse diagnóstico de autismo? Qual é o meu papel aqui?" Aí eu fui refletindo, aí eu vi que meu propósito é ser cosplayer, inspirar pessoas, fazer meu trabalho e transformar vidas, inclusive a minha, ser um protagonista. Eu fui entendendo isso e diagnóstico na Destino é exatamente sobre isso. E foi assim que depois eu queria fazer cosplay, porque eu me via sendo representado por aqueles heróis que eu gostava. Eu me via sendo aqueles seres especiais. Muito legal. E então você começou a escrever para como fosse uma terapia para você, né? Exatamente. Foi uma terapia e depois as pessoas foram gostando, muitas pessoas se diziam se identificar com a minha literatura. E aí em 2021 eu lancei meu primeiro livro, que foi Paixões de Vida e Sonho, que aí fui para a Bienal, e foi ali que eu comecei a me expandir. E eu sempre falo que naquele dia eu entrei lá um menino e saí de lá um homem. E aí eu comecei a ser palestrante em 2022, comecei a entrar um pouco no ativismo por um tempo, para ter visibilidade. Só que depois de um tempo eu quis não focar mais no autismo e não muito mais na causa, e me expandir mais para outras coisas, para o mundo motivacional, no coaching, do desenvolvimento pessoal e muitas coisas mais. Tanto é que um pouco antes de lançar meu primeiro livro, fiz fono para aprender a falar melhor, saber me expressar melhor, porque muitas pessoas com autismo têm dificuldade na verbalização, na expressão, e ela me deu dicas de oratória, porque eu sabia que depois quando eu ia lançar o livro e depois quando eu fosse virar cosplayer, eu ia ter que aprender a lidar com o público, falar com pessoas, lidar com pessoas. Então todo esse conhecimento era imprescindível. Dizem que o autista tem dificuldade para lidar com as pessoas, para lidar com o outro. Isso aconteceu com você também? E como é que foi para vencer essa barreira, Xaldré? Foi bastante. Teve uma época que eu era meio antissocial por conta que eu sofria bullying, aí eu me fechei pro mundo, não quero ver ninguém não. Ficava muito na defensiva. Eu não sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa sossegada, mas também sou ao mesmo tempo sossegado, defensivo. Eu fui aos poucos me abrindo, foi com a terapia, porque eu fiz mais de 10 anos de terapia. Passei de psicólogo para psicólogo até me desenvolver. Uma pessoa da minha família que me ajudou bastante também foi meu avô, porque toda vez que a gente saía junto, ele falava sempre: dá bom dia também pro pessoal, Gui, quando eu falar com as pessoas, fala junto também. Ele não tinha noção do que isso aí era um exercício de inclusão social, só que ele fez sem perceber. Isso que é bacana. Foi intuitivo, né? Foi intuitivo, foi educação, foi bastante educação. Aí falava, dá um salve, falo, opa, valeu, e aí rapaziada, valeu, salve, boa tarde, bom dia, e aí, beleza? Foi uma coisa mais automatizada, então eu saio de casa, e meus cumprimentos já são bem automatizados. E essa chegada na universidade, Xaldré, foi fácil para você? Que já é uma outra galera, já é uma outra vibe, diferente. Como é que foi a tua chegada na universidade? Foi meio doido para chegar lá. O bagulho foi doido. Fez Enem, essas coisas todas? Fiz em 2019. Eu ia tentar na UERJ, só que minha nota não foi boa o bastante. E aí com isso eu consegui bolsa de 60% na Estácio, no campus Madureira. Aí eu nem sabia que curso eu ia fazer, porque eu tava naquilo, ou eu ia pro quartel, ou eu ia pra faculdade. E por razões meio óbvias eu fui dispensado, eu fui de faculdade. Eu quis fazer o curso que eu ia me identificar. Administração. É porque seria óbvio ser dispensado do serviço militar, Xaldré. O transtorno do espectro autista.
E que também, por essa questão, e pela minha condição na época, eu não ia ser aceito. E mesmo se eu participasse do treinamento, alguma coisa poderia acontecer. Então, acabei sendo dispensado, foi tranquilo. Que é uma situação que a gente precisa conversar também. É, Né? Tem situações que dá para exercer o serviço militar. dá. Tem tanta coisa que pode fazer É ali. relativo. A gente precisa ser incluído nesse processo também. Sim, E tanto os jovens, você tem o sonho de ser militar. é. Só que também é uma coisa relativa, porque a pessoa também tem que estar em condições de fazer. Porque ser incluído, todo mundo tem que ser. Mas tem que ver se vai ter a pressão psicológica para suportar aquele treinamento, porque às vezes a pessoa pode ter crise, pode dar algum problema também. Então são casos e casos. A inclusão lá tem que acontecer? Sim. Só que a própria pessoa também vai ter que estar em condições também. A gente pode preparar, dá um exemplo também militar, para questões administrativas. Administrativas também. Porque o Uma cara boa. passa por um exercício físico, a gente sabe que o preparo físico é importante, mas ele também não é o primordial, ele não é o principal. Né? Você tem toda uma retaguarda envolvida nisso. Você tem as escolas militares que estão lá formando a galera, que não necessariamente é aquele cara que vai estar na luta, na briga ali, no confronto. Ele vai estar na Concordo. estratégia. Então, você tem forma que você pode fazer. Sim. Isso é um olhar que você precisa ter também. Vai entrar aqui um menino, vai sair um homem, aquela coisa inteira. Já não é mais desse jeito. Ele precisa ter um olhar diferente do serviço militar. Ele precisa receber o PCD também. Ele precisa ter esse olhar diferenciado. Quem pode, quem não pode, em que tipo de lugar pode ser inserido, mas a gente tem que ser inserido em toda a sociedade. E é algo que a própria instituição, as Forças Armadas, tem que estudar também, tem que ter preparo para ter esse conhecimento e ter uma infraestrutura para ter esse desenvolvimento, para também incluir pessoas. Sim, Porque não basta a pessoa ter a consciência, tem que preparar o ambiente, preparar o território e também o próprio sistema para saber receber. E uma coisa interessante também, falando nisso, teve uma vez que eu fiz um job com o meu patriota, no mês retrasado, se não me engano, e eu conheci o Instituto Oceano Azul, lá no Museu Aeroespacial, lá no Campo dos Afonsos. Uhum. Você já conhece? Isso. Lá é muito legal, eu conheci inclusive um cara muito maneiro, que é o André, a equipe, inclusive tem também dentro da Aeronáutica o Instituto, que é inclusivo porque tem muitos militares que também são pais atípicos, e é maneiro também eles abraçarem essa causa, eu achei muito bacana, e foi legal. Eu quero também mandar um abraço pro pessoal do Oceano Azul, do Instituto, o Campo dos Afonsos também, que eu espero ver vocês mais vezes. Servir lá no Campo dos Afonso. Quem sabe? Porque os concursos militares estão aí. Os concursos estão aí. Para você ver quanta coisa tem rolando e a gente não sabe. Muita gente não sabe que existe. Pois o Oceano Azul lá dentro da aeronáutica. Lá tem auxílios também, planos de auxílios, assistencialismo, é muito bacana. E não só na aeronáutica. Você tem no Cefam também, com os olhos na Marinha. Até na PM, se não me engano. Não. Tem também. Tem. Inclusive, e vale até a pena para quem faz concurso, fazer concurso para as áreas militares também, ou no estado. Eu, por exemplo, estou estudando para concurso, tem umas provas que eu vou fazer. Tem provas para aeronáutica, o Ministério Público também eu super recomendo, Correios, que infelizmente já fez sua inscrição, mas é uma instituição que já é preparada para ter a inclusão. Que é isso que eu bato continência, eu aplaudo e enalteço isso, porque isso tem que ser valorizado e tem que ser falado aqui. É porque a gente precisa entender, tem muita gente ainda que infelizmente ainda não sabe. Acha que a pessoa com deficiência é aquele que está ali na calçada pedindo esmola, Pois é. o cara ali vendendo bala no sinal, isso já foi. Pois é, já Eu foi. falo sempre, hoje com o ensino à distância, o cara com o telefone, com o computador em casa, ele cursa um nível superior. E ele vai querer trabalhar na profissão que ele se formou. Ele não vai mais querer viver de BPC, de auxílio Pois do é. governo, ele quer desempenhar. E não precisa passar pelas argures da sociedade, a falta de acessibilidade, ele vai estudar dentro de casa e se forma. E pode trabalhar home office. Ele pode trabalhar home, tem várias opções. Então, é um outro PCD, é uma outra pessoa com deficiência inserida no mercado. Está estudando com as outras, a escola inclusiva, que a gente precisa, né?
falar muito mais. Falta muita coisa, falta, mas a gente já avançou bastante. Muito. A gente já invadiu a sociedade, não tem mais retorno. Não tem mais como era antigamente, o PCD era sentenciado sem cometer crime. Vai morrer dentro de casa a vida inteira, porque a família escondia. Hoje não, a grande mídia já começou a falar, graças a Deus. Ele puxou esse movimento na imprensa para saber, porque as pessoas precisam conhecer. A gente está falando aqui do Oceano Azul. Muita gente ali no entorno, caramba, tem isso aqui perto de mim, e vai lá conhecer. Mas se a gente não falar aqui, como é que vai saber? Exatamente. Como é que as pessoas vão saber? Por isso do programa. Se a gente fazer isso aqui, né? Fizemos lá com a voz do PCD, estamos fazendo aqui na Luz da Inclusão, exatamente com esse objetivo de orientar as pessoas, porque a gente não está no Google. Você está no Google lá, o Google não vai dizer onde tem os lugares para atender pessoas com deficiência. Não vai falar da Rede Sara, não vai falar do que Carneiro, onde tem tratamento para autista. O Google não vai dizer. A gente não está no Google ainda. Então a gente tem que usar todo o espaço que a gente tem. Por isso, trazer você aqui, a gente cumpre a nossa missão, a nossa tarefa de levar informação para o público. Você, tudo que você passou, podia ser um garoto depressivo, está trancado dentro de casa, se vitimizando, pelo contrário. Se hoje olho para você, tem mais ou menos um ano que a gente, né, fez aquela entrevista, você é um outro cara, você amadureceu bastante. Não é mais aquele garoto que eu conheci, isso tem um ano. Para você ser um cara formado, é legal, com atitudes, com conceitos diferentes e de vida. Olha como você cresceu em um ano. Em apenas um ano. Você é um outro. Eu vejo cada vez o Guilherme ficando mais longe e o Chaldré mais avançado o tempo inteiro. Você se sente assim também? Então, eu sempre falo que o Guilherme é o pessoal e o Chaldré é o profissional. E eu evolui sim, porque naquela época eu estava começando o estágio e eu já comecei a ter um pouco de experiência em trabalhar na minha área, em publicidade. Eu me profissionalizei também como palestrante. Então, você me pegou o Chaldré em estágio de evolução, começando a evoluir. E aí, agora eu estou evoluindo cada vez mais e é um crescimento contínuo. Na época, também, por exemplo, eu estava conciliando estudo, faculdade, trabalho, atividade física, porque eu também faço musculação, porque isso também é bom para o desenvolvimento físico, até psicológico. Isso é bom também, que trabalha a autoestima. Então é muita coisa. E eu me orgulho muito do que eu estou me tornando, porque é aquilo. Minha família sabe que não tem por que me segurar tanto, por tanto tempo. Porque abre o portão, eu vou fazer meu corre, faço meus eventos, meu trabalho e eu cumpro minhas metas. Tanto é que o ano passado foi um ano significativo para mim. Eu fiz o relançamento do meu primeiro livro e agora já estou indo para o segundo, e são coisas que é o crescimento. A pessoa tem que estar decidida a querer evoluir e não se estagnar. Porque a minha... Quero uma cópia do livro, hein? E vai ter. Receba. Com dedicatório, tu tem direito, tudo. Hein? E com foto. Claro, claro. E inclusive é uma coisa que eu sempre falo, que todos nós nascemos para protagonizar. E você falou que a pessoa com deficiência, o autista, ele não é um pobre coitado. Não é aquela pessoa que você olha e dá esmola ou fica com pena também. Sabe, passou isso. Tem estagiário autista, publicitário autista, tem escritor, militar, servidor público, até modelo com autismo também tem. Sabe, é uma coisa que nós não somos tão raros assim. Existem muito mais de nós do que as pessoas imaginam. Podemos estar aqui em órgãos públicos, em empresas e igrejas, nos eventos de animes, cosplay, nas bienais do livro, da vida, em feiras literárias. E nosso lugar é em todo lugar. E infelizmente tem essa cultura também de vitimização, que acaba sendo um coletivo imputando uma ideia na gente do que a gente tem que ser pela nossa condição. A gente é negro, eu tenho autismo, eu tenho que pensar da seguinte forma. Nada disso. Você tem direito de pensar como você quiser, porque você tem a sua vida e o seu corre. Não é porque a sociedade quer que a gente haja de um jeito que tem que ser assim. Então a minha luta agora é para não aceitar ser rotulado,
Tanto é que eu saí um pouco do ativismo para ir para o desenvolvimento pessoal e para o motivacional por conta disso, porque eu vejo que eu consigo ser mais produtivo e gerar mais valor para essas pessoas, porque tem muitos conceitos que precisam ser desconstruídos. Você sabe que você hoje é uma voz da causa, mesmo Sim, você, né, não estando no ativismo diretamente, também não precisa ser visto o tempo inteiro. Você não é o martelo do mundo, não é você que vai exatamente. resolver todas as questões. Você precisa resolver primeiro a sua vida, É, se entender, está chegando na tua fase, né, de adolescência para adulto, vamos dizer assim, se é que tem essas fases mesmo, né? Eu conheço adolescente muito mais adulto que muito adulto que a gente vê na rua. Chutei a vez de um garoto, mandar um abraço dele, Douglas, meu amigo DG, lá do Turano, que ele disse para mim o seguinte, me chama de padrinho, falei, padrinho, idade não mensura malandragem. Eu levei um tempo a entender aquilo e ele tem razão. Não é ele ser mais novo do que eu sou mais esperto do que ele. Eu posso ter mais experiência de vida. Mas ele também tem a inteligência da idade que ele tem. Então, essas coisas não obedecem essa lógica tão formal. e inclusive rola até um preconceito em relação a isso, que é o etarismo, que é o preconceito de idade. E eu falo que idade é só um número, porque a idade não define a capacidade da pessoa ou a inteligência. Quando eu entrei na editora, muitas pessoas falaram, nossa, você é tão novo, virou escritor. Pô, espera mais 5 anos aí. O que você tem para escrever? Eu falei, minha vida, minha arte, meu trabalho. Porque eu posso ter sido uns escritores mais novos, vinculados à editora, mas eu tenho conteúdo para escrever. E nunca é tarde demais ou cedo demais para começar algo novo, quando você sentir no coração, pô, é agora, é a minha hora, só vai, só vai, e faça acontecer. O que a gente pode esperar do show? Que sempre se dedicar à publicidade, aos poemas, à escrita, ao livro. Qual é o teu foco hoje, Xandré? Então meu foco é crescer, me desenvolver, alcançar minha total independência aos poucos, porque cada conquista tem que ser compartilhada, comemorada, enaltecida e valorizada. Eu procuro ser o melhor primeiro para mim mesmo, não me cobrar tanto, fazer as coisas como tem que ser feito, ser mais disciplinado. Por exemplo, eu tenho que eu tenho que alinhar a minha esfera, no caso, eu tenho que focar muito na saúde física, mental, espiritual e também o sucesso em si, só que não sucesso no ter, no ser. Administrar sucesso não é fácil. Pois é, A gente vê tanto artista aí, né, se drogando, fazendo um monte de besteira, porque não sabe lidar bem com o sucesso. pois é, Ele chega e de repente ele some, você tem que estar preparado para isso também, de estar em alta e ter um momento de baixa. Lidar com isso não é fácil, não é. não é fácil. Precisa de um tratamento psicológico muito grande com você mesmo. Pois é, Olha para si, entende. Quando você se entende, eu acho que ele está no caminho certo. Você entende quem você é, aonde você vai atingir o sucesso ou não sucesso, não vai te incomodar porque você se identifica. Você sabe quem você é, você sabe o seu tamanho e o seu valor. exatamente. E quando você fala em sucesso, qual a primeira coisa que você pensa? Falando em sucesso, o cara pensa logo em dinheiro. Vou ganhar dinheiro, vou ficar famoso, vou ser reconhecido na rua. É porque assim, a gente pensa muito nisso. Só que, por exemplo, quando a gente lança um foguete para a Lua e o foguete volta e o objetivo foi cumprido, a gente diz que a missão foi um sucesso. Porque a semântica da palavra é o êxito. Eu vejo sucesso é uma, é uma palavra muito subjetiva e relativa, porque para alguns é dinheiro, para outros é alcançar o cargo que almeja, passar no concurso. Eu vejo sucesso a pessoa ser feliz, ser a melhor para ela mesma e para com os outros. E eu vejo ele muito mais no ser, sabe? É, alcançar seus objetivos financeiros, pessoais, profissionais e, e conseguir sucesso nas 4 esferas. E a pessoa ser feliz consigo mesma, você é feliz com você mesmo,
a pessoa ser feliz com o seu relacionamento, a pessoa ser feliz com a sua vida profissional, e a pessoa se olhar no espelho e gostar do que vê, sorrir ao enxergar o que vê. Eu acho que o sucesso para mim é isso, e entender e saber que venceu, mas conseguiu as coisas, conseguiu estar vivendo o propósito. Eu vejo assim, porque muita gente que acha que é só dinheiro, muito artista, jogador, não vou falar nomes, né, porque eu não quero ofender ninguém, mas acabam se envolvendo em caminhos errados, como droga, prostituição, até acabam sendo até investigados e presos. E uma vez eu assisti uma palestra de uns amigos que é lá na AB Fighter, meus amigos Anderson Guerra e o Robson, que é instrutor de boxe, e o do Antônio Carlos, que inclusive é escritor também. Eles falaram que muitos atletas, por exemplo, não sabem lidar com o sucesso, porque se preparam para vencer, serem campeões, mas não sabem lidar com o sucesso, não sabem lidar com aquele bolo de dinheiro, um monte de gente em cima dele, cantando ele, assediando ele, um monte de contrato que não sei o que, a cabeça explode e faz essas besteiras. Cheguei até aqui, sou campeão. E o depois? Pois é. Aí eu faço o quê? Só se preparo para ser campeão. E É. como é que é ser campeão, se manter campeão? Se manter. Eu queria me perguntar aqui, e a família? Como é que tá a família hoje, olhando esse teu sucesso, esse teu envolvimento, esse teu crescimento profissional, até como pessoa também? Como é que tá a família? Minha família, ela fica muito feliz em ver, porque eles sabem muito bem, porque eles me veem por trás dos bastidores. Então sabem que eu fico às vezes dormindo até tarde, porque, poxa, eu não consigo dormir. Poxa, estou estudando, eu estou agora escrevendo também. Não, eu só consigo dormir depois de escrever mais 3 páginas aqui, eu durmo. Tem um negócio da faculdade, não, tem uma prova que eu tenho que fazer. Eu não vou sair hoje não, tem uma palestra que eu tenho que ir também. E domingo eu tenho que tirar o dia para descansar também. Aí eu falei, mãe, eu tenho que ir, vou chegar bem mais tarde hoje, porque eu tenho mais uma palestra que eu tenho que ir também, porque é um job que eu tenho que fazer. Então assim, rola aquela preocupação, poxa, o trabalho está sugando muito o Guilherme. Mas eu falei assim, olha, isso é o processo. Lá no fundo, todos vocês vão ver que isso vai valer a pena. E eu sei que vai valer a pena no final. E eu conto muito com o seu apoio. E eles me apoiam porque a família é a principal rede de apoio. É a base para tudo. É a né? base para tudo. Porque se a escola negligencia, saúde não dá acesso, a família é o nosso porto seguro. Um abraço, meu amigo Alessandro Montano, que chegou aqui. Vai ter um papo daqui a pouco. Para atleta, para canoagem, para jiu-jitsu, educador da lei seca. Isso é uma feríssima. Alessandro Montano, grande amigo, grande irmão, que está com a gente nesse projeto novo aqui, que a gente criou, exatamente para falar do mundo das pessoas com deficiência. E aqui não fala sobre todo mundo, né? Nada de nós sem nós, mas precisamos estar tudo junto no mesmo lugar. Exatamente. Tem estado muito em alta o autismo. A gente bem se preocupa disso não nos separar. Todos, eu sou um pai atípico também, então todos nós somos pessoas com deficiência. Que a família fica deficiente junto. Ela precisa cuidar do deficiente, precisa estar perto, precisa estar próximo. Uns precisa de mais, outros precisa de menos, mas todo mundo envolvido. A gente preocupa essa. É muito legal essa chegada, né, do autismo na sociedade, a sociedade enxergar e falar mais e muito sobre o autismo. A gente só precisa ter cuidado para não nos dividir. Pois é. Que juntos sempre seremos mais fortes. E vou te falar uma coisa que me deixa chateado de coração. Tem muitos movimentos sociais defendendo a igualdade, a equidade, a inclusão, mas não é só o PCD não, mas todos em geral. Uhum. Só que eles fazem, ideologicamente, tá, do jeito errado, querer dividir as pessoas. Por exemplo, um coletivo de pessoas com deficiência fala mal dos que não são. Por exemplo, um coletivo dos movimentos negros querer falar que os brancos são isso, que é aquilo. Ou, por exemplo, assim, eu não quero ofender ninguém, tá? É só um exemplo. Mas, por exemplo, um coletivo, por exemplo, de mulheres falando que os homens são isso, que é aquilo. Ah, mas quem é você para falar que isso é errado? Sou um ser humano.
Eu observo que a gente não tem que atacar o outro lado assim, porque isso aí vai instigar o ódio, o ressentimento e a divisão. A gente tem que se unir e dar as mãos para que todos sejamos humanos. Isso é inclusão de verdade. Pois tá é. todo mundo junto. A gente, sabe que mês estamos? Novembro, que é comemorado no dia 20, o Dia da Consciência Negra. E eu quero também trazer essa mensagem também por conta disso. Sabe? Porque muitas pessoas usam essa causa para dividir, mas a gente tem que se unir. Somos todos Brasil, juntos como um só. Na verdade, estamos no Novembro Negro, né? É. Criado em Novembro Negro, mês todo de novembro, para falar da consciência negra. E também estamos no Novembro Verde, para falar sobre os ostomizados. Sim. Um abraço para minha amiga Rite Galdino, presidente da Associação dos Ostomizados do Rio de Janeiro. E o azul também. E o azul também. É. E o azul também. Mas Alessandro, já fez o exame de próstata, Alessandro? Mesmo. François, não pode descuidar não, hein, François? É isso aí, galera. Faça o exame, se conheçam, não tenham vergonha, porque a gente está de olho em vocês, hein? Por falar nisso, a gente tinha se comprometido em levar o nosso amigo Antônio Nelson, da voz do PCD, para fazer o exame dele esse mês, hein? Vamos todos reunir, vamos lá fazer uma matéria, cobrir a primeira. Ele ainda não fez, vai ser 50 anos de idade, vai ser a primeira vez que ele vai fazer o exame de próstata, então nós vamos lá com câmera fazer essa cobertura desse grande evento. Antônio Nelson fazendo exame de próstata. Meu Deus. A minha vez acho que vai ser daqui a 17 anos. Vou fazer 23 na próxima semana. Muito legal. Manda um abraço para o meu amigo Romeu Fox, da Fox Produções. Você é artista independente, quer fazer sucesso, só tem um caminho, ó, Fox Produções. Procura Romeu Fox, Ali Silva, duas fielíssimas amigas, dois amigos, dois grandes irmãos no programa Metropolitana Mix. Um forte abraço. E um segundo encontro, né, da Fox Produções, lá no espaço, lá na Fazenda Botafogo, vai acontecer no dia 9, é a tarde toda lá. Forte abraço aí, Romeu Fox, vem aqui para fazer essa propaganda, meu irmão. Você e o cantor Ali Silva, que estão à frente desse processo aí, dando espaço às pessoas que não tem espaço na grande mídia, artista independente. A gente também faz isso aqui, mas vocês fazem com maestria e são especializados no tema. Forte abraço aí para Romeu Fox, cantor Ali Silva da Fox Produções. Como eu digo para vocês, todo dia tem dia de alguma coisa. Hoje é dia do design gráfico, dia do rádio amador, dia do protético, dia nacional da língua portuguesa, dia do técnico em eletrotécnica, em eletrônica, dia de atenção mundial para tsunamis. Essa aí, meu amigo Alessandro. Dia de atenção mundial para tsunamis. Dia da cultura e dia da ciência. Dia do técnico agrícola também. E ontem comemoramos o dia da favela. Favela aí. Favela, quem me viu nascer. Um abraço aos amigos do Complexo do Turano. Obrigado, Xande, pela homenagem que faz à comunidade com a sua música. Esse menino sou eu. O Xande, para quem não sabe, tem o nome de Xande Pilar, mas ele nasceu e criado no Turano, na Tijuca. Só fez sucesso em Pilares. Grande músico. Pode atingir e fala muito das suas origens. Eu acho muito importante a gente não perder as nossas raízes. É muito bonito isso. Então, parabéns, Xande, por sempre falar da nossa comunidade, onde eu sou nascido e criado, com muito orgulho e muita admiração. Por isso, uma postagem ontem da entrevista que fiz com ele. Foi a primeira vez que ele foi no bloco da comunidade, bloco carnavalesco Cometa do Bispo. Um forte abraço ao presidente Ebert, diretor social, meu amigo Thiago do Tempero. Forte abraço para vocês. Tem tempero em dezembro, hein? A gente vai soltar essa informação aqui para vocês. Eu digo sempre, todo dia tem dia para alguma coisa. Mas para criar esse dia aqui, tem muita gente envolvida no parlamento, para criar, e às vezes dia de atenção mundial para tsunamis. O que muda na vida do cidadão? Tem tsunami aqui no Brasil? Já tivemos alguma? Então, o que esse dia nos afeta tanto assim? Porque a gente não deve saber nada sobre as coisas. Só para criar cada dia desse aqui, você tem um monte de assessor parlamentar trabalhando nisso. Esse projeto tem que ir para a pauta, o
conversa, tem todo um trâmite, um caminho, muita gente envolvida por aí, e a gente precisa de tanta coisa, de tanto projeto de lei importante para a nossa vida. Tem o dia do kimono, tem o dia da meia, nada contra a meia, nem o kimono, mas tem o dia da faixa, mas na verdade o que muda na vida do cidadão? O parlamentar, função parlamentar, fazer projeto de lei para mudar a vida do cidadão para melhor e fiscalizar o executivo. Então quando eu vejo alguns dias esdrúxulos assim, assim, tem parece que a gente está perdendo tempo. usa, mas também podia usar isso para fazer uma lei que pudesse beneficiar o povo, ou fazer algumas obras também, sei lá. Lei de incentivo da cultura, Incentivo à cultura. facilidade de o cara adquirir um livro. Pois é. Ou, por exemplo, ou então da arte, um modelo, ou quem sabe, um projeto de lei que permitisse acesso a editoras ou desse bolsas para artistas, mas que fosse para artistas de classe baixa e que realmente precisam, realmente. Não colocar tanto dinheiro naqueles que já têm. Esse é o grande problema, uma grande discussão que a gente tem na cultura. Estava uma reunião com o pessoal da Pequena África falando sobre isso. A cultura vive de editais. Saiu um edital para isso, saiu um edital para aquilo, o cara ficou maluco escrevendo, aí paga alguém para escrever o processo para ver se ele leva para conseguir uma graninha para fazer o trabalho dele. Acho que tão esdrúxulo a coisa aqui. Mandar um abraço para a amiga Cecília Viana, que teve ontem no Lima Mato Grosso, muito legal. É uma artista independente que canta no metrô, correndo do guarda. Poxa, Só quer cantar, mostrar a arte dela, a música dela. Em qualquer lugar do mundo isso é admirado. Aqui ela canta dentro do metrô, correndo do guarda. E nós sabemos que Biboy Amaral, que era um dançarino de break, hoje é um atleta olímpico, o break é uma modalidade olímpica. O atleta americano está treinando nas universidades, o europeu. Ele está aqui dentro do metrô, treinando, correndo do guarda. pois é, cara. Nos Estados Unidos, um atleta bem-sucedido, ele vai na faculdade, nas melhores do país, consegue ter bolsa, está bem-sucedido, sabe? E aqui no Brasil, basicamente, só exceções. O jogador de futebol basicamente fica rico, faz um monte de campanhas publicitárias para jogos e tal, mas intelectualmente e nos estudos também. Todo mundo pensava no Ceará, que aqui bolsa de esporte. Fazendo diferente. Ele tem uma bolsa universitária. Que o período de esporte ele tem um tempo. Tem tempo. Mas quando ele tem a bolsa da faculdade, ele vai se formar. Quando parar a parte atlética, ele tem uma profissão. Pois é. O que acontece? Tem um jogador de futebol, tá aqui famoso e tal, ganha uma graninha ali, e depois para de jogar, faz o quê? Pois é. Aquele dinheiro vai acabar, ele não se formou em nada, ele não se preparou para nada após, né, a aposentadoria. E como é que faz? Ah, eu tenho um bolsa técnica. Quando você estiver competindo, parou de competir, a bolsa some aquele recurso. E o cara faz o quê? Só sabe jogar. Isso que é complicado. E a gente ainda não avançou. Pois é. Em vez o esporte tem que vir com o pacote da universidade junto. Tem uns exemplos, é extremamente positivo o exemplo americano. É extremamente positivo esse exemplo. Por que a gente não segue? E o pior é que, assim, boa parte dos brasileiros, eles ficam metendo mal nos Estados Unidos que eles são isso, que são aquilo. Mas olha como um aluno, um atleta, é tratado lá, como é que eles investem na educação. E quando sai da faculdade, como é que eles se formam. E como é que eles conseguem estabilidade. Aqui o militar tem feito muito isso, né? Maria Leonardo joga o cara para o esporte, mas evolui o cara profissionalmente. Sim, também nas Forças Armadas. Mas só. A gente precisa disso nas universidades. Especialmente as públicas. Pode chegar todas, todos deveriam ter, até as particulares. Mas a pública lida com a coisa pública. Nós pagamos para aquilo ali. Pois é. Entendeu? Sai do nosso bolso e não retorna nunca. Cara, eu fico triste. Uma vez peguei um Uber. E uma vez ele contou a história que ele foi atleta também. Ele foi de interclasse quando era novo. Ele tem 2 faculdades e não conseguiu trabalhar na área. Nem nada. E ele ainda paga com dinheiro solo também. E ele falou assim, eu nem sei se eu me arrependo ou se apenas fica ou se eu guardo de lembrança do que aconteceu.
A gente precisa avançar tanto, dar um exemplo, eu fiz atletismo também. O estádio Célio de Barro está fechado. Pois é. O maior centro de atletismo nós temos no Rio de Janeiro, ele está fechado. É complicado. E não tem intenção de abrir, o secretário falou que não tem intenção de abrir. Aquilo foi um espaço, uma conquista, aquele espaço lá. Hoje, aquela pista de tartan que custa uma fortuna, está servindo estacionamento para as vans do governo do estado. Sabe o que tem que ser feito? Que é uma coisa parecida, sabe onde? No Parque Olímpico, lá na Barra da Tijuca. Uma porrada lá de estágio. Assim, tem uns ali, tem um estádio que está sendo, que virou instituição, escolas, tem uns que são casa para show, mas tem aquele espaço todo que dá para ser aproveitado. Tem muito espaço. O Maracanãzinho ficou fechado há muito tempo. Pois é. Ali o Júlio de Lamário ficou fechado há muito tempo. O Célio de Barros fecharam ele de vez. Mas se você olhar aonde eles estão, a Barra é muito legal. Para chegar na Barra e sair da Barra é difícil pra caramba. Difícil. É muito difícil. O metrô vai até Jardim Oceânico. O BR tem aquele espaço pré-definido dele. Onde está localizado o Maracanãzinho, Júlio de Lamário, o Célio de Barros? Exatamente aqui próximo ao centro. É. Você está ali, próximo ao centro, quase São Cristóvão, ali naquele pedaço, tudo está ali em volta do Maracanã. O cara chegaria de metrô, de trem, de ônibus, de van, seja o que for, até de bicicleta, a gente que vai a pé. Então você precisa facilitar essa chegada das pessoas para fazer um esporte, fazer uma atividade física. Esse equipamento deviam estar aberto para a população, não só para os atletas também. A população, quero correr, quero treinar, quero fazer o exercício físico. Se eu não pagar uma academia, não tenho o que fazer. Vou andar na rua com a fumaça do carro. Como é que é isso? Entendeu? Então, assim, um centro esportivo bom que eu conheço, e que é sem custo nenhum, que eu conheço melhor, na minha opinião, que é bem acessível para o povo mesmo, bem acessível mesmo, é o Miéssimo. Mestre da Silva, Campo Grande. De Campo Grande. Campo Grande, que basicamente considera Campo Grande minha segunda casa, porque a maior parte dos eventos, as palestras que eu dei, é lá, inclusive. Campo Grande avançou bastante, a Estado Campo Grande, o Parque Shopping, tem feito tanto, tem aberto tanto espaço a palestra, um monte de coisa, que pouca gente sabe, por incrível que pareça. E eu cresci meu trabalho lá. Inclusive, eu queria até, se me permite, falar um pouco sobre o segundo lançamento. Galera, esse livro aqui é O Poder da Vontade, e dessa vez esse livro, ele é um livro de autoajuda e desenvolvimento pessoal. E ele vai ser lançado dia 9 de novembro, neste sábado, na Livraria Leitura, no Parque Shopping Campo Grande, às 6 da tarde, às 18 horas. E vocês estão mais do que convidados. Eu queria comentar um pouco sobre como é que foi o processo de escrever esse livro. Onde saiu essa ideia do Poder da Vontade? Poder da O que Vontade? seria o Poder da Vontade? Então, Poder da Vontade, ele, antes, vou responder para outra pergunta. Quando você olha essa capa, o que você pensa? O que você imagina? Sugestivo. Não, mas o que você imagina quando você olha para essa imagem? Tirando alguma coisa? Algo, alguém? Parece uma vela acesa. Uma vela acesa, com uma luz. Uma luz. Esse livro, ele é inspirado na história e na filosofia do personagem Lanterna Verde. Ele não é um livro de super-heróis. Ele se trata de uma analogia entre o lúdico e o real. Lanterna Verde é um super-herói do universo DC que ele usa esse anel, o anel do Lanterna Verde. E esse anel, ele usa o poder da energia que faz vários construtos de energia, campo de força, ele pode voar, tem força, ele é muito poderoso. E esse poder, ele vem da energia do poder da força de vontade. Quanto maior for a força de vontade do usuário do anel, mais poderoso ele fica e mais ele consegue vencer, vencer seus inimigos. Dentre eles, o principal inimigo do Lanterna Verde, o Sinestro, usa um poder que ele é oposto, inimigo ao poder do poder da vontade, que é o medo. O medo é o inimigo da vontade, e a vontade é o que expressa seus limites de verdade. E nesse livro, dou reflexões sobre o que é o poder da vontade, porque o poder da vontade está ligado a pessoa persistir, insistir sobre qualquer adversidade, sabe? A força do querer agir, querer se levantar, não importa o medo, o receio.
E quanto mais alimentamos esse poder da força de vontade em nós, mais superamos os medos e ressignificamos nossos momentos de crise. Quantas vezes já nós não desistimos por causa do medo do erro, o medo do fracasso, o medo do julgamento ou da opinião das pessoas, ou por conta de uma crença limitante que alguém impôs na gente e a gente acabou dando ouvidos e desistiu, largou de mão. Nós passamos muito por isso. E eu passei muito por isso, principalmente pela falta de autoaceitação por conta do autismo. Esse livro, ele não é sobre autismo, mas ele fala um pouco sobre usa isso como exemplo, fala como ser mais persistente, ser disciplinado. Então é um desenvolvimento pessoal e é baseado na metodologia coach. Seria um livro de autoestima? É um livro de autoestima? Autoajuda. Autoajuda. Tem um pouquinho de autoestima também. Tem um pouquinho de tudo. Você tem que ler para descobrir. E tem um pouco da minha história também. E esse livro, ele é sem editora. Eu escrevi, aí quem fez a capa foi o meu grande amigo e designer Heron Matias. Então, assim, agora eu estou como autor independente. E, assim, eu me orgulho muito desse trabalho, porque esse lançamento vai ser para sair um pouco no mundo da poesia e no PCD e ir para outros ares, outros mundos. A Carla uma vez falava comigo assim: você pode não ser piloto, mas você vai voar como Falcão, como um daqueles personagens que você faz. É isso que eu quero fazer, alcançar novos ares, novos ambientes, alcançar novos espaços. E eu tenho certeza de que esse livro vai transformar muitas vidas. E que, se Deus quiser, esse lançamento vai chocar o mundo. Senhor Deque, só tem um problema: a hora passa muito rápido quando o assunto é bom, quando a entrevista é boa. Pois é. O bate-papo a gente faz aqui. Você deixar à tua disposição o microfone, as câmeras aqui do programa Luz da Inclusão, da TV Web, TV Inclusão aqui nossa, e para você mandar uma mensagem para o teu público, para quem te segue, para as pessoas que estão em casa sofrendo, achando que o mundo acabou, que se identificou PCD, que está sofrendo bullying na escola e não sabe como ultrapassar por isso. E com certeza, ouvindo você, vai saber que se você conseguiu, ele vai também poder conseguir ultrapassar essas barreiras. Manda uma mensagem para o teu público e fala das tuas redes sociais também, por favor. Então, rapaziada, vou falar para vocês. Você pode ser quem você quiser. Não tenha medo de ser quem você é, porque eu sei o que é esse sentimento de não pertencimento, esse luto, superar essa escuridão dentro de si, porque descobrir esse PCD não é fácil. Eu falo, não é fácil mesmo, cara. E no meu caso, eu aprendi uma coisa: se aceite, se conheça, busque o autoconhecimento, busque uma rede de apoio e procure também se aceitar. Aceitar no sentido de que entender que diagnóstico não é destino e que uma deficiência não vai determinar seu futuro, mas suas escolhas sim, porque assim você vai aprender a se amar desse jeito. Porque existem muitos amores para desfrutar nessa vida, mas nenhum amor será tão belo quanto o amor próprio. O amor que te faz crescer, evoluir, determinar qual é o melhor para ti. E todos nós somos escritores da nossa história. E nossos livros são nossas vidas. Talvez não tenha sido o começo legal, as primeiras páginas, mas a forma que você quer continuar, lidar com a sua condição, é você quem decide. E é isso. Sejam quem você quiser e o mundo é nosso. Você merece o melhor que a vida te dá. Não desista de você. Quais as redes sociais, Chaudré? Minhas redes sociais são Chaudré, XAWDRE, é só pesquisar lá também. E quem quiser adquirir meu livro, você pode mandar um direct no meu Instagram, que também é Chaudré, entrar no link na bio, que aí aparece o link para comprar também. E aí quem quiser ir no lançamento, estão mais convidados, vai ser um mega prazer receber vocês, trocar aquela ideia, conversar um pouco. E é isso, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Chaudré, meu irmão, obrigado por vir aqui. Mas essa aula
sempre tendo você, eu sempre saio um pouco melhor com a tua experiência, né? Absorvo isso para mim, também levo para a vida. É muito legal ver o teu avanço, o teu crescimento profissional, como pessoa, como palestrante, como poeta, como escritor. Aí, teu selo próprio, aí, vendendo o seu próprio livro, editando e passando autoestima e autoajuda para as pessoas que precisam. Obrigado de verdade, meu irmão. Eu queria comentar mais uma coisa com vocês. Que eu Diga. tenho um sonho. Eu sonho um dia conhecer o grande Marcos Mion. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele e agradeço também pelo que ele fez também, que ele compartilhou meu depoimento na página dele e me deu essa visibilidade que eu estou tendo agora. Então, quem puder, quem conhecer o Marcos Mion, avisa que o Xandre tá louco para conhecê-lo pessoalmente, trocar aquela ideia, tomar um café. E para mim seria uma honra. Aqui a gente é pé quente. Pegamos a companhia da Aldense lá de Cabo Frio, o professor Alan Lobato aqui, eu mando um abraço, e fizemos um apelo ao Mion e ele levou eles lá no programa dele, a companhia da Aldense lá de Cabo Frio, foi um sucesso absurdo. Depois da companhia da Aldense, ele passou sempre a levar uma pessoa com deficiência, a gente viu e levou o filho dele. A gente fez uma provocação com ele. Levou o teu filho e leva os outros também. Sim. E hoje ele comprou essa briga. Um abraço aí, Mion, pelo trabalho que você faz, divulgar a causa das pessoas com deficiência. Tá aí mais um fã teu, aí no teu programa, meu irmão. Espero te conhecer lá no Caldeirão, hein? Claudio, um forte abraço, meu irmão. Todos vocês estiveram conosco até agora. Um forte abraço para vocês. Um grande dia. Lembre sempre, a mensagem que a gente termina sempre o programa aqui dizendo para todos: força, foco e fé. Forte abraço a todos, gente. Até o próximo programa. Tamo junto, rapaziada. Valeu.